Então, é, é preciso, né, que você se dedique na meditação diariamente, escolha um lugar especial a sós com Deus. É bom que tenha um plano de estudo que se constitua de passos bem simples. E o primeiro passo é: você vai abrir a Bíblia na página do índice dos livros, onde está escrito lá a abreviação dos livros da Bíblia, e vai ler o nome de cada um deles em voz alta, pelo menos duas vezes, para começar a memorizar. E o segundo passo é você vai pegar uma folha de papel e vai tentar escrever os nomes de cada livro sem consultar a lista do índice, né, a lista anterior. E fazendo isso, você tem que fazer quantas vezes achar necessário. E o terceiro passo, são tudo passos mais simples para melhor, para sua facilidade. O terceiro passo é você vai mencionar um por um de memória. Não é para ler, não, é de memória. Vai tentar lembrar e vai mencionar um por um, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e aí por diante, vai indo. Isso sem olhar para poder você memorizar um por um deles em voz alta. Isto, né, aparentemente é difícil, mas será muito útil para o desenvolvimento do seu conhecimento bíblico e o relacionamento com os crentes da sua igreja ou onde você estiver, né, os quais, né, já usam a Bíblia já há mais tempo do que você. Então você vai ter uma facilidade para interagir juntamente com eles na hora do culto. Você tem uma rapidez para poder localizar os livros da Bíblia. O quarto passo é diariamente, né, você deve estudar um pouco, né, da Bíblia. A quantidade de textos ou tempo gasto com a leitura e quantas vezes vai ler, todas tudo isso depende de você. É você que vai decidir o quanto texto, se 10 capítulos ou um, se duas vezes ou cinco. Também, e algo mais acerca do estudo, né? Diariamente. Isso aí é você que decide. Quanto mais você lê, quanto mais você estudar, mais rápido você cresce espiritual, mais rápido você memoriza. E um outro quinto passo é o ideal é que você leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Se ainda você não leu ou não tem o costume de fazer, vai começar agora, você começa pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento te prende na leitura. Aí você vai começar ter um hábito de ler. Aí quando você terminar de ler de Mateus até Apocalipse, aí você vai começar no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é algo, tem muitas palavras difícil, é algo repetitivo. E se você começar por ele, você vai cansar, vai desistir rápido. Então você lendo o Novo Testamento primeiro, você vai se habituar em ler a Bíblia. Quando você pegar o Velho Testamento, aí você não vai ter essa facilidade de esmorecer e de desistência. Então isso é mais fácil. Então, o conhecer na Bíblia é básico isso aqui, é algo básico só para você ter uma noção. Mas nas demais aulas que nós vamos estar tendo, nós vamos estudar conhecendo a Deus, e para conhecer a Deus é preciso fazer como Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Mas antes disso,
nós precisamos. Eu vou fazer aqui como se diz, uma atividade para você poder recapitular tudo que você leu e aprender aquilo que você já estudou nessa primeira aula. É algo simples, é algo básico, você vai descobrindo. Na maneira que você for interessando, lendo a palavra do Senhor, você vai descobrindo muito mais coisa. É algo básico, mas de suma importância. Então, o questionário verifica o que você aprendeu. Então, vou fazer o questionário, vou te dar a resposta e você vai estudar e vai ver que é isso mesmo, é um resumo. Então, a primeira pergunta é: mencione pelo menos 3 títulos dados à Bíblia. A resposta é: o livro, a Escritura e a Palavra de Deus. Então, os 3 títulos dados à Bíblia: primeiro é o livro, segundo é a Escritura e terceiro é a Palavra de Deus. A segunda pergunta: em quais idiomas a Bíblia foi escrita? A resposta é: no hebraico e no grego. Então, primeiro ela foi escrita em hebraico e grego. Terceira pergunta: o que significa o vocábulo Bíblia? A resposta é: significa livros. Quarta pergunta: qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? Nós falamos sobre isso, que é aqui a Bíblia que mais está na mão dos cristãos nos dias de hoje, em meio a várias traduções. Então, qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? A resposta é João Ferreira de Almeida. A quinta pergunta: quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? A resposta é cerca de 40. Agora, uma coisa eu quero deixar claro aqui, que os escritores foram cerca de 40 homens. Agora, o autor da Bíblia, aí sim, o autor é Deus. Segunda carta, para fecharmos aqui, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e no versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, ou de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, aí está, cerca de 40 escritores, né, homens de diferentes culturas, né, escreveram, né, a Bíblia, mas o autor é Deus. Como diz aqui Pedro aqui no capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Ele diz que a Bíblia não é de particular interpretação, não foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram e inspirado pelo Espírito Santo. Então Deus é o autor da Bíblia. O Espírito Santo inspiraram esses 40 homens para poder escrever a Bíblia. Então, tá aí a resposta. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até as próximas aulas, em nome de Jesus.